é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida, não as prepara para as lutas da existência. O ensino clássico pode oferecer cultura, ornar a inteligência, não capacita a agir, a amar e a se dedicar. Muito menos ainda a ter uma concepção do destino que desenvolva as energias profundas do eu e oriente nossos ímpetos, nossos esforços em direção a um objetivo elevado. No entanto, esta concepção é indispensável a todo ser, a toda a sociedade, pois ela é a sustentação, a consolação suprema nas horas difíceis, a fonte das sólidas virtudes e das altas inspirações. Cardo-Prel narra o seguinte fato. Um amigo meu, professor universitário, sofreu a dor de perder sua filha, o que reacendeu nele o problema da imortalidade. Dirigiu-se aos seus colegas professores de filosofia, esperando encontrar consolações em suas respostas. Foi uma amarga decepção. Pediram pão e ofereceram-lhe uma pedra. Procurava uma afirmação e responderam-lhe com um talvez. Francisco Sarcey, este protótipo do professor universitário, escrevia: estou nesta terra, ignoro completamente como aqui cheguei e por que me aqui jogaram. Também desconheço como sairei daqui e o que será de mim quando daqui tiver saído. Confissão mais franca, impossível. A filosofia da escola, após tantos séculos de estudos e de labor, ainda é apenas uma doutrina sem luz, sem calor, sem vida. A alma de nossos filhos, oscilando entre sistemas diversos e contraditórios, o positivismo de Auguste Comte, o naturalismo de Hegel, o materialismo de Stuart Mill e o ecletismo de Cousin, etc., hesita, indecisa, sem ideal, sem objetivo preciso. Daí o desencorajamento precoce e o pessimismo destruidor, doenças das sociedades decadentes, ameaças terríveis para o futuro, às quais se junta o ceticismo amargo e debochado de tantos jovens que só creem na fortuna e só honram o seu sucesso. Leon Denis, do livro O Problema do Ser e do Destino, editora Celso. Então, depois dessa página que o nosso querido patrono nos chama bastante atenção para as reflexões, vamos fazer a nossa prece inicial. Graças a Deus, Senhor Jesus, irmão incondicional de todas as horas, queridos amigos espirituais, Leon Denis, Allan Kardec, os trabalhadores do Centro Espírita Leon Denis, queremos antes de tudo vos agradecer por mais esse dia de vida, pela proteção, pelo amparo, pela inspiração que nos deram de dizer uma vez mais presente ao estudo desse querido patrono que está buscando cada vez mais nos auxiliar na caminhada em direção ao Pai Maior. Abençoa, Senhor, o nosso propósito. Abençoa e ilumina o nosso irmão Marcelo Alves, que nos dirigirá o pensamento na noite de hoje. E durante os passes, a nossa irmã Jussiara vai nos falar ao coração do Teu Evangelho. Então, Senhor, na certeza sempre do Teu amparo e do Teu amor, em nome de Kardec, de Leon Denis, em Teu nome, Jesus, sobretudo em nome de Deus, possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bons meus irmãos, todas as quintas-feiras nós estudamos as obras do nosso querido patrono Leon Denis. E hoje estudaremos a utilidade dos estudos psicológicos, fator de progresso moral, retirado dos livros Depois da Morte, no capítulo 28, o problema do ser e do destino, a introdução. Então vamos envolver o nosso irmão Marcelo com bastante amor, com bastante carinho. Queridos amigos, muito boa noite. Que nos sintamos em paz nessa casa de amor, de luz. Que nos sintamos envolvidos por essa espiritualidade superior que dirige os trabalhos que a doutrina espírita oferece para todos nós, como fonte de enriquecimento da nossa alma,
para que o nosso sentimento seja um sentimento de obediência, de resignação, de aceitação, mas com o conteúdo racional dentro de nós. Que a gente, com isso, desenvolva a nossa fé. Então, que nós possamos, nessa noite, apesar de todos os nossos empecilhos, dificuldades, medos, inseguranças, que nós possamos nos sentir realmente abraçados, confortados e amparados por essa direção espiritual que essa casa aqui nos oferece. E de nossa parte a gente pede que esses bons espíritos consigam, né, fazer com que o nosso pensamento, muitas vezes tão atrapalhado, com tanta dificuldade, que a gente possa ser condutor dessa mensagem positiva, esclarecedora, e que a gente saia daqui, após alguns minutos, com a certeza absoluta de que viver vale a pena e de que é preciso adquirir coragem para construir um futuro melhor para cada um de nós. Porque o nosso patrono, nosso querido Leon Denis, ele, o tempo todo, em suas ideias, em seus textos, ele deixa bem claro para a gente que o nosso destino não é feito por ninguém. Nosso destino é por conta nossa. Nós somos os artífices, construtores, elaboradores desse nosso destino. Então isso é muito importante que a gente saiba, compreenda, para que a gente descubra um poder de autonomia na direção da nossa vida. Que a gente não fique só aguardando que a lei divina possa nos presentear com alguma coisa melhor. Que a nossa vida ela possa ser agradável, feliz, por conta daquilo que a lei de Deus determina para nós, ou espera que nós tenhamos. Que a gente possa conduzir isso, porque isso faz parte de um fundamento doutrinário imprescindível, que nós espíritas estudamos no Livro dos Espíritos. Quando entendemos na questão 132, que fala do objetivo da encarnação, né? Por que a gente está aqui? E os espíritos respondem que é para evoluir, para crescer, para aprender, para administrar, mas sobretudo para a gente reconhecer, entender, enxergar qual é a parte que cabe a cada um de nós na transformação de tudo isso. Então, assim, o objetivo é crescimento, ok. Mas o crescimento, ele depende, não é, do nosso desejo de crescer, da nossa vontade, da gente descobrir o que a gente está fazendo aqui, para que a gente faça diferença para nós próprios. A engrenagem da vida, ela continua, independente se a gente descobriu isso ou não, não é? A vida não para, porque, por exemplo, a gente decida, não é? Pela revolta e diga assim para si mesmo: não, eu não vou crescer, não quero crescer, não quero saber dessa história, não me interessa o que eu vim fazer aqui. Ainda assim a vida vai transcorrer, porque a engrenagem é muito maior do que tudo isso. Só que, uma vez que nós fomos criados por Deus, Ele nos deu esse compromisso, não é? Ele nos deu essa possibilidade que a gente cresça com as nossas próprias pernas. E isso não tem nada do que Jesus não tenha dito para a gente. Está tudo lá. Batei, a porta se vos abrirá. Busca, que aí você acha. Não é? Faça um movimento de correr atrás, de ir à procura. Então, é preciso começar a entender o que fazer para conquistar isso. Porque na vida a gente está, ok. Mas como estamos vivendo? Será que a gente sabe por que está aqui?
Será que nós já nos perguntamos por que de fato a gente está aqui? Será que, por exemplo, a gente fez a pergunta: eu tenho vontade de mudar, porque eu ouço tanto que é preciso mudar, eu tenho essa vontade, eu quero, isso está dentro do meu planejamento, eu enxerguei alguma coisa em mim que me levou à conclusão de que eu preciso mudar? Eu penso assim, o que é a vida, de fato? O que eu estou fazendo aqui? Parece assim, isso vai levar a quê? A tudo que a gente precisa. A gente só vai dar o primeiro passo se a gente começar a questionar dentro de si essas coisas. Porque senão nós vamos pelo roldão, a gente vai fazendo porque todo mundo faz, não é? Por que você come? Porque todo mundo tem que comer. Por que você dorme? Porque todo mundo tem que dormir. Por que você trabalha? Sei lá, porque todo mundo trabalha, não é? Então a gente vai fazendo, e lá na frente, quando a gente precisa tirar o resultado dessas experiências, a gente não sabe o porquê elas existem. Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que viver? Por que eu tenho que passar pelo que eu estou passando? Por que o mundo não tem só coisa boa? Não é? Por que eu sofro? Ou por que eu posso vir a sofrer? Eu não queria ir embora, eu queria ficar para sempre, mas eu não vou ficar. Eu já questionei isso. Por que eu não fico? Por que um dia eu tenho que morrer? Do ponto de vista material. Aliás, eu considero que a morte é só do ponto de vista material. Então assim, a gente pode ficar aqui 2 horas só se questionando, perguntando para si próprio. Coisas simples, nada complexo. Coisas simples, do dia a dia, da nossa vida. E que em geral a gente vive sem questionar, sem perguntar, não é? Não necessariamente a gente pode ser que ache a resposta, mas questionar é uma necessidade, é assim que a gente cresce, não é? A gente pode achar resposta ou não, mas o questionamento é importante, porque senão a gente passa por essa vida, porque aqui a gente está, a gente nem sabe como veio parar aqui, não é? Mas a gente está aqui, nós estamos aqui, mergulhados num corpo de carne, já considerando, porque se a gente veio à casa espírita, nós já estamos considerando que haja um mundo espiritual. Muitas vezes distinto de nós. Ainda nem nos conscientizamos que nós somos esse mundo espiritual. Não é? Esses tais espíritos é com a gente que a gente está falando. Então, esses questionamentos, eles são fundamentais para a gente prosseguir. Senão, nós vamos passando pelas situações da vida, que muitas não dependem da nossa decisão, elas acontecem por efeito natural da natureza, porque faz parte aí de um procedimento provacional, expiatório, que vem do passado e é da lei que eu vou cumprir mesmo, não tem jeito. Mas tem uma série de outras coisas que eu muitas vezes nem preciso passar. Quando eu questiono tudo isso, quando de antemão eu estou vendo o futuro, quando eu considero a vida espiritual uma vida atual, presente, transcorrendo ao mesmo tempo que nós estamos vivendo na vida material. Quando eu considero isso, muita coisa muda de figura. E Espiritismo é isso, é alertar sobre a vida futura, a necessidade que eu tenho de modificar a mim mesmo, através do autoconhecimento, vivendo uma vida material certo de que isso é transitório, de que vai passar,
que é um instante na minha vida longa de espírito imortal, mas que é imprescindível esse momento, é importantíssimo, é único. Eu posso transformar assim numa qualidade excepcional, simplesmente pelas decisões que eu começo a tomar nessa vida, assim como eu posso também dificultar todo um futuro através das decisões que eu tomo nessa vida, apesar de eu ter inúmeras outras vidas, não é? Nós vamos reencarnar muitas e muitas e muitas e muitas vezes, até que a gente se torne perfeito, como Jesus, no patamar de Jesus. E Jesus já nem está mais no patamar que se encontrava há 2018 anos atrás. Ele já está muito melhor, porque a lei de evolução e de progresso para todo mundo, inclusive para ele. Então, essa estrada, ela está nas nossas mãos. O problema é não enxergar que essa vida é um instante. E se essa vida não está muito boa, eu não tenho que me desesperar, eu não tenho que perder a fé, eu não tenho que perder a esperança de que tudo vai mudar, que tudo vai melhorar, que isso também vai passar. Também é conceito doutrinário. Imagina que a gente está indo numa viagem, que o local de chegada vai ser muito bom, que a gente programou, né, durante muito tempo, passar momentos agradáveis nesse local que nós estamos indo, mas que durante a viagem, como ela é longa, não é, nós vamos ter que fazer paradas para descansar. E na estrada nem sempre a gente vai encontrar um hotel, uma pousada 5 estrelas, não é? Às vezes a gente está dirigindo pela estrada o dia inteiro, cansa, vai ter que parar no que encontrou pela frente. E a pousada, a estalagem, às vezes não é tão agradável. Mas eu vou dormir tranquilo, porque eu sei que é um momento só de descanso, que eu preciso para amanhã prosseguir a minha viagem, onde eu vou lá, né, chegar no hotel 5 estrelas que eu programei, que eu tanto desejei. Então, a vida é essa viagem. Estar na Terra é uma parada momentânea que nós estamos fazendo, numa pousada, numa estalagem que não é das melhores, mas é a que nós temos para descansar. Entre aspas, né? Esse descansar é um sentido figurado, não é? Mas para experimentar coisas extremamente necessárias para essa nossa viagem. Sem essa experiência não dá. Eu posso optar sim, como na viagem convencional, eu posso optar não parar para não dormir num local que não seja muito bom, mas eu posso causar um acidente, porque eu vou ficar cansado, vou dormir no volante muitas vezes e vou atrapalhar tudo. Então é uma necessidade. Nós estamos aqui por necessidade evolutiva, de aprendizagem, onde aqui se expressam lições que são próprias daqui. Não adianta ir lá para Júpiter, que é um mundo melhor, que é uma parada, né, uma pousada, um hotel muito melhor, se eu não tiver a experiência daqui. Então vamos supor, lá na alegoria da viagem, Júpiter é uma pousada melhor, que está numa cidade a 300 quilômetros à frente. Para chegar nessa pousada, eu tenho que parar aqui na pousada Terra, descansar um pouquinho. Então, a gente tem consciência disso? Nós já consideramos a nossa vida com esse propósito? Porque quando a gente considera, os embates, os agravos, as dificuldades, né, tudo fica sob um ponto de vista diferenciado. Eu começo a trabalhar em mim a tal fé que é tanto divulgada e que eu acho tão distante muitas vezes de mim, né, dessa minha conquista
particular. É vivendo a vida, enxergando de outra maneira, considerando que Deus não esquece de nenhum de nós, né? Deus não está aborrecido com a gente, Deus não está de cara feia, não virou as costas, não mesmo. Nós estamos sendo providos o tempo todo de recursos substanciais, consistentes, para essa nossa manutenção. Por que será que a gente acha que chegou na casa espírita? Foi por acaso? Com tanta gente na população, porque nós viemos para cá. Tem gente que não sabe nem onde o Leon Denis fica, não é? Nem considera a casa espírita como sendo um local importante para se estar. Nós consideramos. Por quê? Porque a necessidade bateu a porta, né? Em outras palavras, o calo apertou. A gente tentou encontrar respostas, né? Em algumas ciências, em algumas filosofias, em algumas doutrinas, em algumas religiões, e não encontramos. Porque não tem nada mais valioso para nós de nós termos a certeza de que a vida continua quando alguém que a gente ama muito está ali para ser enterrado. Quem dá essa certeza para a gente? Muitas religiões dão, claro. As religiões, elas são primeiramente espiritualistas, né? Então elas creem na vida após a morte. Mas como? De que forma? Quantos espíritos vêm aqui na sexta-feira, que é o dia do nosso trabalho de atendimento aos espíritos sofredores, desobsessão, e eles vêm decepcionados. Decepcionados. Por quê? Porque esperavam, após a morte, o som da trombeta, que ia abrir a porta do céu para eles entrarem. E não existe isso, não tem. A decepção é preemente. Aí gera o quê? Sofrimento. Então encarar a vida após morte com mais naturalidade, com mais verdade, não é? O que eu me torno quando eu morro? O que eu sou, exatamente o que eu sou. Então tem amparo para todo mundo. Nós vamos continuar a estudar, a compreender, a se relacionar. Vamos ser acolhidos, vamos ser tratados. Vamos viver, continuar a viver sem o veículo carnal. E aí entra um outro porém. Eu consegui me desapegar suficientemente desse veículo carnal que muitas vezes eu passei 70, 80, 100 anos utilizando, porque do outro lado eu não o tenho. Então as experiências que ele me dava era daqui. Passou. Aproveitou, aproveitou, não aproveitou, não tem mais. Só numa próxima, não é? Então muitos espíritos também vivem sofrendo no mundo espiritual porque não tem mais o corpo para ingerir os alimentos que se acostumaram a ingerir enquanto estavam na Terra, não fizeram o trabalho de se desapegar, porque a gente usa, né? Mas depois tem que ir se desapegando. Por quê? Porque lá na frente a gente não vai usar, não tem mais corpo físico. Então o corpo físico, ele dá para a gente uma experiência de sensações formidáveis que só ele proporciona. Então, após a morte, existem algumas experiências que são do âmbito material, que nós não as teremos. E se a gente não trabalhar a nossa cabeça, o que a gente acaba se tornando? Um obsessor. Porque tem a necessidade, não tem mais o corpo para expressar isso, vai colar, vai ficar do lado, vai ficar perseguindo quem aqui na Terra, encarnado, está usufruindo ainda. O que saber disso muda a minha vida? Porque eu posso vir à casa espírita durante anos, porque eu vou escutar sobre isso, e mudou alguma coisa dentro de mim,
Gerou algum tipo de interesse de ser diferente? Né? Será que eu estou preocupado com isso? Porque o estudo hoje é utilidade dos estudos psicológicos na nossa vida. Que utilidade tem? Então vamos lá na definição de psicologia. Psicologia é a ciência que estuda a mente e o comportamento humano. Ponto. Utilidade dos estudos psicológicos na minha vida. Utilidade de estudar sobre o meu comportamento e a minha mente. Eu faço isso. Eu acordo de manhã, após o sono físico, e reflito que importância tem a minha vida. O que eu posso fazer de útil? Ao dormir, eu reflito como foi o meu dia, de que forma eu procedi com os meus semelhantes. Será que eu agi certo, agi errado? Eu ando fazendo esse discernimento ou eu simplesmente durmo, acordo, levanto, trabalho, como, bebo, reproduzo-me, durmo, acordo? Porque um dia, não é? Eu vou continuar assim sem o corpo físico. E aí vai ser um problema. Dormir eu até posso dormir no plano espiritual sem corpo físico. Comer não vai ser essa comida que nós comemos aqui. Já pensou como vai ficar sem a rabada, sem o angu à baiana, o frango assado, a picanha? Não, parece besteira, mas às vezes a gente acha que alguém vai dar conta disso. Não, estudo, né? Utilidade do estudo psicológico, não é? Olha, eu estou comendo esse churrasco maravilhoso que eu gosto, que eu amo, mas ele não vai ser para a minha vida inteira. Uma hora ele vai começar a entrar difícil no meu corpo. Geralmente é na melhor idade. E a gente reclama da melhor idade. A melhor idade, né, a terceira idade, é um favorecimento que a gente tem para começar a desapegar daquilo que a gente não vai usar lá do outro lado, porque vamos ter que desencarnar, não tem jeito. Então o estômago já não funciona mais como antes, já não produz, o suco gástrico já não é o mesmo, então já vem mais azia, já vem mais tontura, o fígado reclama, vai tudo congestionando, dando defeito, que a gente diz, né? Mas está dizendo o quê? Olha, e isso é um assunto que Leon Denis trata no Problema do Ser, hein? A decrepitude no corpo. Que é um processo que a gente geralmente quer tampar os olhos. Não quero saber disso. Mas é uma fase importante. Nós não tivemos a fase da infância, que tinha uma série de dificuldades, mas aí é diferente, né? Porque eu sei que eu vou estar aprendendo, eu vou estar lá na frente, eu já vou vencer aquilo, mas a velhice, tá aí, a gente se pega, né, verbalizando que é reencarnacionista, mas nessa hora da prova a gente tira zero. Por quê? Quando eu fico me deprimindo porque eu estou envelhecendo, é porque falta a certeza de que como espírito eu vou continuar a trajetória, a viagem, e eu vou reencarnar, né? Eu vou ter outro corpo, eu vou passar pelo processo material novamente, eu vou ter outra chance de mudar aquilo que eu não consegui elaborar, simplesmente isso. Enquanto eu não fizer esse estudo psicológico sobre a vida, o que eu represento, o que eu estou fazendo aqui, qual a parte que me cabe, eu já construí alguma coisa, eu estou a fim de construir alguma coisa, ou eu ainda fico esperando o privilégio do céu. Eu acho que Deus vai me presentear com a felicidade completa em algum momento, né? A despeito
do sofrimento alheio, não, eu vou ser presenteado com isso. Será que eu penso assim? Espiritismo é vida. Espiritismo, não é? É a oportunidade que a gente está tendo, né? De forma objetiva e clara, estudar o que Jesus disse para a gente sobre a lei de Deus, sobre a aplicabilidade dela, sobre que proximidade a gente tem com isso, porque nós somos fruto da lei, e a gente, como fruto da lei, às vezes nem sabe a importância dela, só reclama quando a lei se processa, né? Para ter um mundo melhor é preciso construir. As oportunidades passam. Quantos de nós, né, teve inúmeras oportunidades de fazer escolhas considerando o coletivo e optou pelo interesse pessoal? Porque também fundamento doutrinário, o interesse pessoal é justamente a pedra pesada que prende a gente na materialidade e na inferioridade. É isso. Então, porque vem essa história moral toda, não é? Com as religiões, com as doutrinas, porque vem toda essa história de ética, de dever, de respeito, de educação, porque nós precisamos crescer nesse ponto. Então é parar, refletir quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual a parte que me cabe e como eu devo agir. E aí, Livro dos Espíritos, quem é o modelo? Jesus. Vai em Jesus, que aí a gente consegue resolver. Não é? Ele não disse para a gente? Tivesse difícil, complicado, vem a mim, que comigo essa lei aí ela fica mais fácil de ser conduzida, né? Então é uma proposta que nós estamos recebendo. A gente não está sendo mais enganado, como a gente já foi há muito tempo. Para você ter felicidade, basta que você compre uma indulgência, basta que você compre aqui esse óleo ungido, que você vai ter lá o teu terreninho no céu. Basta que você adquira esse tijolo para a construção da tua casa no céu. Basta que você contribua materialmente para você lá estar bem com Deus. Acabou isso. Acabou. Por mais que no gasofilácio eu enfie lá notas de 100, 200, 300, 400, nem tem essas notas, né? Mas eu embolo um monte de notas. Não, eu vou botar muito dinheiro aqui no gasofilácio do centro, porque aí o Dr. Erma vai me arrumar um lugar melhor na espiritualidade. Só estamos trocando os nomes. Aqui não funciona assim não é? Até porque eu não dependo da casa espírita para ser espírita. A casa espírita é uma grande oportunidade que a gente tem, né, de se reunir em grupo, estudar em grupo, para ter mais acesso à informação, para que a gente reflita, medite sobre a nossa vida espiritual. E que a gente possa usar isso com qualidade na vida prática. Aqui dentro desse espaço físico, ninguém vira santo. Em nenhum lugar, nenhum templo religioso, ninguém vira santo. Todo templo religioso só serve para quê? Isso é fundamental, não é? Para aquele que já despertou para alguma coisa diferenciada sobre a sua própria vida, consiga entender a regra do bem proceder, fazer ao outro que gostaria que fosse feito a você, a si próprio, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ter Deus como a nossa fonte primeira e o nosso caminho único, o bem como meta exemplar e fundamental. Para isso existe religião.
Religião não existe para criar partido político. Religião não existe para se meter em certas coisas que são da ciência resolver, que é da filosofia resolver. Não, religião existe, né, para acolher, para dar sustentação, para dar esperança, para receber o caído, para abraçar aquele que sofre, não é? Para dar no coração dos que sofrem a esperança de que tudo muda, tudo vai ficar melhor. Se unir fraternalmente para dizer assim: olha, você não está sozinho, eu estou contigo. Religião existe para isso. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que nos provê de recursos. A vida é assim. A vida é difícil. A vida na terra não é um mar de rosas. Eu não sei aonde que a gente se iludiu que era, não é? Ah, tá. Houveram doutrinas que professavam, né, sobre os privilégios, anjos que nasceram anjos. Eu ficaria danado da vida com Deus. Por que criou o anjo perfeito e a mim não? Já ia ter um motivo de reclamação com Deus. Então, não é isso. O que é? Trabalho individual, constante o tempo todo. E existem casas planetárias que vão proporcionar a gente material para que a gente seja despertado sobre valores, sentimentos necessários a esse caminho de crescimento. Então a Terra está que está. Melhor lugar para a gente aprender a ser humilde, a deixar o orgulho de lado, a aprender a ser fraterno, não é? Eu não sei, está todo mundo assim, eu acho que eu estou falando besteira. Mas é isso, gente. Entendeu? O que nós vivemos aqui não é outra coisa a não ser despertar em nós sentimentos. E esses sentimentos, eles vão bater em nós se tivermos o senso moral desenvolvido, coisas que a gente não gosta, a gente não queria mais estar sentindo. Teve um exemplo prático aqui na casa algumas semanas atrás. A Yara Cordeiro estava dirigindo uma reunião pública e a Yara tem sempre teve, né, o jeito, né, de fazer a prece de encerramento, pedindo por aqueles que dirigem nosso país, né, pelos presidiários, então o pessoal que está nos presídios e tal. Isso sempre. Eu estou na casa há 20 e tantos anos e sempre foi assim. E na hora que é pedido assim, vamos pedir por aqueles que estão nos presídios, meu Deus, eu me sentia tão fraterno. Eu dizia assim: meu Deus, eu vou orar por esses que cometeram um delito, que um dia deram um mau passo, mas que a gente não tem que julgar e condenar ninguém. Então, que eu possa, nesse momento, né, de oportunidade, de tentar ser mais caridoso, porque a verdadeira caridade não é a roupa, o prato de comida, o dinheiro que eu dou. A verdadeira caridade é justamente essa: ser indulgente, né, perdoar. Tudo bem. Só que o cenário político está tão complicado que eu me peguei num conflito. Na hora que ela pediu assim, agora vamos pedir por aqueles que estão nos presídios, aí me veio figuras que durante a semana, pelo noticiário, eu aprendi a odiar, a mandar toda uma vibração tenebrosa, a me vangloriar muitas vezes de estar sendo algemado. Aí o conflito, eu vou orar por eles agora? Está vendo como é casa espírita, não é? Não tem nada engessado, não pode ser retratinho em 3x4. Não é ritual, é reflexão, tá? Eu vou orar sim, mas eu tenho que saber que eu vou orar por todos que estão lá, Então já cria um conflito dentro de mim, né? Na segunda-feira, quando assisto o repórter, né, o jornal, que começa a falar deles, aí eu vou ficar sem graça de ter orado por eles no sábado e na segunda tá
Então é complicado, não é fácil não. Em outras frentes, muitas vezes, isso não era pensado. Que importância tinha? Não é? Não, eu vou rezar, não sei quantos isso, não sei quantos aquilo para você, mas continuo falando mal de você. Não, eu rezei 200 Ave Maria, estou em paz com Deus, mas eu não parei de falar mal de você. Mas isso não tem problema, o que importa é a quantidade de reza que eu fiz. Não acabou isso? Acabou. É reflexão pura, até na prece. O que eu estou pedindo na prece? Alguém sabe o que pediu na última prece que fez? A última foi a que você fez, né? Agora há pouco. O que nós pedimos enquanto ele fazia a prece? Vamos lá, alguém lembra? Ou só se conduziu com o que ele estava falando? Que é o momento de oportunidade de eu me identificar quem eu sou, o que eu estou pedindo, o que eu quero de verdade, porque o que eu quero não pode ser só na prece, tem que ser nas minhas atitudes, tem que ser no meu dia a dia, tem que transcorrer comigo. Senão eu peço coisa a Deus, mas não faço a minha parte. Não faço a minha parte. Então, é reflexão pura, utilidade dos estudos psicológicos. Conhecendo apenas um lado da vida, o lado exterior, o mais grosseiro, e querendo sobre esses dados insuficientes regular o jogo das leis universais, a ciência atual, seca e fria, gera classificação dos fatos materiais. Chega a uma teoria puramente mecânica do mundo, inconciliável com a ideia de justiça, já que, nas suas consequências lógicas, chega à conclusão de que, na natureza, a força reina soberana. O que ele está dizendo? Que a gente não encontra resposta em certas definições científicas, até mesmo religiosas, sobre a questão da vida, sobre o que é mais fundamental. Se não tiver isso daqui, quem eu sou? Já pensei sobre isso? Tá, eu estou indo ao Leon Denis, estou estudando, estou há tanto tempo, comecei hoje, ok. Tenta se ver sem isso. Tenta se ver diante dos problemas da vida, das soluções mais importantes que a gente vai ter que tomar sem esse conhecimento aqui. Quando a gente tem um parente num CTI e que o médico, que todo dia no horário da visita a gente tem que ouvir o médico, e o médico diz, não tem jeito, só mesmo mais alguns dias, né? Já fizemos tudo o que tínhamos para fazer, já não temos mais recursos, é só mesmo dar a ele, né, uma morte digna. Sem isso aqui, a gente sai. Com isso aqui a gente já sai, né? Destruído, que o que mais a gente queria era mudar essa situação. Mas o que fica aqui nessa hora para a gente? A esperança. Não, peraí, não está desamparado. Tem alguma coisa ali, né, que está fazendo um benefício para ele, apesar de materialmente não se ter mais esperança, mas espiritualmente tem. O receituário que nesse momento eu corro para a casa espírita e escrevo, e o Espírito me dá aquele consolo, não é? Me dá ali alguma coisa que meu coração respira mais aliviado. Isso é esperança, isso é consolo, isso é resposta. E quando esse ente vai, a gente consegue ficar de pé e consegue continuar a vida com saudade, ok, chora de saudade mesmo, mas tem a certeza de que ele não desapareceu, ele está sendo amparado, que lá do outro lado tem um grupo de espíritos que foram antes dele, que são amigos, que o amam, que estarão lá cuidando dele, né?
Isso é uma grande coisa, é um alívio para o nosso coração. A certeza absoluta que todos nós vamos ser amparados. É maravilhoso quando o Espírito diz assim para a gente: olha, o trabalho que você está fazendo lá no grupo de visitas, ele se estende a teus familiares. Você está indo trabalhar por um anseio particular. Você quer mudar, você quer ser melhor, a casa oferece tarefa, você vai, se integra, você está lá fazendo, você gosta da tarefa, você não está contabilizando. Mas o Espírito diz: olha, tem uma rede de espíritos que estão sendo beneficiados com essa tua atitude. Então teu pai, tua mãe, teu filho, teu avô, tua avó, teus familiares, teus amigos. E aí quando um desses passa por uma dificuldade e que a gente escreve: não, socorreremos, estamos socorrendo, já está sendo amparado, não é? A equipe espiritual já está lá cuidando dele. Ele, às vezes, nem acredita em nada disso. Mas, né, através desse nosso esforço, então, o bem é sempre favorável em todas as instâncias. É o que eu coloco aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou procurando ver um pingo de esperança nesse tumulto todo? O que eu estou tirando de bom dessa história? De como nosso cenário social se encontra, político, financeiro, a saúde, a educação, não é? Eu tenho propostas, eu tenho condições de mudar algumas coisas, claro que tenho, não é? Mas o que de bom eu estou tirando disso? Ou eu estou o tempo todo, diariamente, dizendo que nada vai dar certo, que é o fim do mundo, que acabou, não tem mais jeito. Gera um desgosto da vida que é perigoso. É perigoso. Eu não vou ter mais proposta, né, de elevação. Tudo vai ficar ruim. Eu vou me arrasar. Não é esse o motivo, não é essa a proposta. A proposta é a gente ser feliz. Como? Se não dá na totalidade, mas relativamente. Como eu posso ser feliz em meio a tanta dificuldade? Porque eu consigo. Eu consigo. Quando a gente faz um trabalho de visita aos enfermos, a gente vê pessoas, né, passando assim, por uma dificuldade extrema, que eu nem me imagino passando por aquilo ali. E a pessoa está com um bom humor, feliz porque está aguardando a gente chegar, né? Agradecendo a Deus a oportunidade de estar tendo num domingo, de 15 em 15 dias, né, ouvindo o comentário do Evangelho, a prece, o passe, tomando a água fluidificada, valorizando essa casa por ter essa e todas as outras que tem o trabalho. A gente já se viu numa impossibilidade, né, de gerar em nós os recursos básicos. Tem gente que está lá, impossibilitado há 11 anos. 11 anos. Só mexe os olhos. E quando o grupo chega, agradece a Deus, fica feliz. Isso para a gente. Eu que estou com todas as minhas possibilidades físicas, será que eu estou agradecendo diariamente a Deus por acordar do jeito que eu estou acordando, por poder administrar, por ter autonomia sobre a minha vida, por tomar banho sozinho, por ir ao banheiro sozinho, por levar o alimento à minha boca sozinho? Será que eu estou valorizando essas coisas? Porque eu preciso de vez em quando olhar certas situações para poder refletir, meditar. Eu preciso agradecer o que eu tenho, porque se amanhã não tiver, como é que eu vou pensar sobre a vida? Porque essa pessoa não está querendo se suicidar, não está querendo que matem ela, não, ela quer viver. Ela está aceitando, né, a situação.
Então, se um consegue, e é exemplo para todos nós, a gente precisa pensar o que é isso. Por que a vida está presenteando a gente dessa maneira? Não é? Tudo bem, tem um chefe de Estado de um país que está lá dizendo que pode de uma hora para outra acabar com tudo. Isso é o pensamento dele. Sabe lá se ele confia em Deus do jeito que a gente está aqui pensando? Sabe lá se a proposta dele é considerar Deus como sendo, né, o centro de todas as coisas, o Criador? Provavelmente não, porque se tivesse, não estava querendo agredir a humanidade, não estava querendo por orgulho ficar fazendo briguinha com outra nação e botar toda a humanidade em risco. Não estava, não é? Então, quando a gente pensa em coletividade, quando a gente sai do interesse pessoal, é sinal de que esses valores estão tendo ressonância dentro da gente. Ou porque doeu, ou porque sofremos, ou não importa, o modo de despertamento são vários. Cada um de nós teve o seu. Né? O fato é que a gente está aqui, ó, todo mundo junto, não é? Contribuindo com uma vibração, com um estado fluídico melhor, e isso a espiritualidade vai aproveitar para poder, ó, distribuir. A gente mal sabe que está fazendo isso, né? Mas nós estamos sendo, nesse momento, nos 50 minutos que a gente está aqui sentado, ouvindo alguém falar sobre doutrina espírita, pensando sobre algo consistente, né? Gerando energias, né? Em direção a Deus, estamos qualificando a energia que nos circunda. E não só em benefício nosso, os bons espíritos estão a recolher para levar o que eles não têm, nós é que temos, porque estamos encarnados, né? Para levar para alguém que está desesperançoso, para levar para alguém que está sofrendo muito. Então, assim, sem saber que nós estamos sendo fraternos, caridosos. Não é muito bom aproveitar isso? Ter um combustível a mais quando sair daqui? Encarar de forma diferente? Ter mais esperança? Olhar o horizonte que muitas vezes está dificultado? Não é? Ter a força suficiente de se encarar, se enquadrar dentro do processo que está sendo estabelecido? Saber que já passamos por tantas outras coisas ruins, porque assim, o mundo não está terrível agora, ele sempre foi difícil. Se matava deliberadamente. Hoje ainda mata, mas não é, já causa repugnância, não é? É um ou outro. Fala-se tanto do tráfico, daquelas criaturas que estão lá, muitas vezes nas comunidades, né, causando toda aquela dificuldade. Estatisticamente, o contingente de gente boa que tem ali naquela comunidade é 1000 vezes superior àquele grupinho de espíritos, né, infelizes que estão querendo criar a desordem. Mas o que acontece? O bem, ele é tímido, né? Ainda é tímido. E o mal faz estardalhaço, fica gritando, ameaça. Então, é tempo de parar e pensar o que eu tenho na mão para poder promover a paz, a justiça, o amor. Porque às vezes eu reclamo justiça sendo injusto. Às vezes eu quero paz gerando violência, não é? Então eu preciso ser mais consciente, aproveitar o que de melhor o Espiritismo pode nos dar, fazendo com que a minha vinda à casa espírita seja um momento único de excelência, tendo a noção exata de que eu não vou ter assim a pretensão de achar que eu vou sair daqui transformado, mas que eu estou no trabalho
de transformação, não é? Que todos aqueles agravos eu posso ver de forma diferenciada. Porque Leon Denis diz assim, ó, a crise moral e a decadência de nossa época provém, em grande parte, do fato de o espírito humano ter se imobilizado durante muito tempo. Então, ó, é preciso arrancá-lo da inércia, das rotinas seculares, orientá-lo na direção das altas esferas, sem perder de vista as bases sólidas que uma ciência ampliada e renovada vem oferecer-lhe. Esta ciência de amanhã, nós trabalhamos para construí-la. Ela nos fornecerá o critério indispensável, os meios de verificação e de controle, sem os quais o pensamento, entregue a si mesmo, sempre correrá o risco de perder-se. Então, o que a gente está fazendo aqui? Com que objetivo eu vou conduzir a minha vida? O quanto de esperança eu quero ter em mim para gerar naqueles que estão ao meu redor? Que visão eu passo sobre Deus? Eu confio, eu tenho a certeza de que eu sou um espírito imortal? Porque, olha só, doutrina espírita, o espiritismo não é uma doutrina de crenças, não é uma doutrina de certezas. Eu creio que não, eu tenho certeza que eu vou desencarnar e que eu vou continuar. E que no plano espiritual eu vou ser ajudado, vou me esforçar, vou trabalhar, vou pensar sobre a minha vida, vou pensar nas oportunidades que eu tive, que eu não aproveitei, e as que eu tive eu aproveitei, e vou elaborar, junto com o meu guia, a minha nova oportunidade. E vou me esforçar para fazer diferente. Esse é o pensamento do espírita. Não é espírita só porque vem à casa espírita, porque toma passe, porque trabalha na casa espírita, não. É espírita quando tem esse pensamento. Eu posso ser um católico espírita, eu posso ser um protestante espírita, eu posso ser um ateu espírita. Como? É complicado, mas eu posso ser. Eu conheço muitos ateus, né, que têm atitudes que me dão vergonha. Eu estar aqui toda semana, vários dias, né, evangelho, estudo, palestra, passe, trabalho, isso, aquilo, e eu tenho que fazer um esforço danado de fazer. E o companheiro lá que diz que não acredita em Deus, que não tem religião, que não vai a lugar nenhum, caramba, é mais fraterno, né? Faz sem nenhum, faz o bem assim, por ação, não por reação, nem pensa, não está precisando, vou lá, te ajudo, faço. É no mínimo estranho. É no mínimo estranho que os que se dizem religiosos, os que se dizem próximos a Deus, tenham tanta dificuldade de ser fraternos, caridosos, né? Pelo menos respeitosos, né? Fala-se tanto em diversidade, em aceitação sobre as escolhas do próximo. O espírita é sobretudo fraterno, então ele aceita o próximo como ele é. Essa é a reflexão da noite de hoje, que a gente possa sair daqui não amedrontados, mas, não é, mobilizados, esperançosos, que a gente tenha atitude, que a gente se veja corajosos, mesmo que a gente tenha desanimado, mas que a gente peça força. É isso, a gente vem aqui para ter combustível, para angariar valores, né? E ter uma ajuda desses bons espíritos para continuar, para seguir adiante, para lutar, para ser corajoso. Que Deus nos envolva, que nossos amigos espirituais estejam presentes e que nós não nos esqueçamos dessa presença, desse amparo. Boa noite. Agradecemos o nosso irmão Marcelo pela reflexão em torno do estudo. Todos nós saímos daqui com bastante material,
e também assim com esperança, né, de dias melhores. Só depende de nós. Que Deus nos abençoe o nosso irmão Marcelo, certamente estará conosco mais vezes aqui. Agora a gente passa para a segunda parte dos nossos trabalhos, que se consiste os passes, e durante os passes a nossa irmã Jussiara vai nos falar do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, e o item 9, que é o argueiro e a trave no olho. E diz assim o item 9 para nós: Por que vedes uma palha no olho do vosso irmão, e não notais uma trave que está no olho do que está no vosso olho? Ou como dizeis a vosso irmão: Deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. É uma anotação de Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5. Então agora a gente peça aos nossos irmãos médiuns que se coloquem junto aos nossos irmãos da assistência para a aplicação dos passes. Nossos irmãos que estão na assistência não dão importância a essa movimentação, necessária ela se faz, mas vamos procurar relembrar algum ponto que o Marcelo tocou, já fazendo a nossa prece íntima, entrando em contato com os nossos guias, né? Pedindo força, coragem para irmos à frente e diante, para podermos aprender a amar mais, respeitar mais, entender mais o nosso próximo. Então, vamos refletir, procurar refletir aquilo que nós conseguimos amealhar desse pequeno, breve tempo que tivemos de estudo e reflexões da noite de hoje. Nossos irmãos que nos acompanham através da internet, também em seus lares, se coloquem de uma forma mais confortável, também refletindo em tudo aquilo que teve a oportunidade de ouvir, e lembrando que invisibilidade não quer dizer ausência. Os nossos guias estão aqui, junto aos nossos corações, vendo aquilo que temos a maior nossa necessidade, e receberemos aquilo que o Pai sabe que é melhor para nós. Então aguardamos mais uns instantes para que possamos fazer então a prece durante o passe. Senhor Jesus, eis que uma vez mais estabelecemos um contato contigo. Contato esse, Senhor, não só pelos nossos petitórios, mas também pelas reflexões que tivemos durante o estudo, aquilo que já possamos, temos condições e já sabemos endereçar a tantos outros em formas de vibrações positivas, de força e de paz, recebendo de Ti essas vibrações maravilhosas que serão distribuídas através dos passes, junto aos nossos irmãos médiuns, junto aos nossos guias. E aí te pedimos, Senhor, que abençoe a esta hora, a hora do passe. Que assim seja. Graças a Deus, queridos amigos, essa é a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, que vai trazendo para nós a possibilidade de refletirmos sobre a vida, de refletirmos sobre as mínimas situações e vermos sempre a luz do bem. Essa é a meta. Estaremos sempre atendendo ao objetivo maior se estivermos caminhando no bem. Nós ouvimos aqui hoje, no nosso estudo, muitos pontos de reflexões, e esse é o papel da doutrina dos Espíritos. Jesus é convite, convite sempre. Trazemos o pensamento dos Espíritos, e a partir desse pensamento, o estudo vai favorecendo a cada um de nós
tirar as próprias conclusões. Nesse item do nosso Evangelho, nós temos exatamente mais esse convite. Jesus vem trazendo para nós, através da anotação em Mateus, que devemos sempre olhar primeiro para nós, depois para o outro, no sentido de acharmos o bem. Porque normalmente nós nos colocamos na posição de tudo muito certo e o outro sempre errado. E aí perdemos valiosos momentos na nossa caminhada. O outro, assim como cada um de nós, tem aquelas dificuldades naturais do seu amadurecimento espiritual. Cada um de nós, junto, é uma individualidade. Por isso, Jesus nos convida sempre nos preocuparmos com o outro para fazermos sempre o bem. Se assim não for, nós ainda estamos confusos em relação ao chamado de Jesus para uma vida mais equilibrada. A doutrina dos Espíritos nos convida sempre, porque Jesus é convite sempre. E pouco a pouco, estudando, refletindo em grupo, nós vamos, sem que percebamos, achando com maior facilidade as soluções para as nossas dificuldades. Hoje, no nosso Evangelho, Mateus traz em poucas palavras essa reflexão para nós. Nos preocupemos em achar os nossos defeitos e olhemos as qualidades daquele que caminha conosco. Essa é a essência da boa convivência. Essa é a essência de uma vida com menos problemas. Porque tantas vezes o problema nós é quem criamos. Fica então para nós mais essa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus. Então, uma vez mais, agora é agradecer. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por enviar a todos os cantos do planeta espíritos bondosos que procuraram sempre mostrar, como tu mesmo mostraste, que Deus é amor. Nós agradecemos, Senhor, principalmente ao nosso querido patrono Leon Denis, pela reflexão que nos fez ter essa noite em torno da utilidade dos estudos psicológicos, mostrando a todos nós que não somos só corpo, somos espíritos imortais com grandes possibilidades de fraternidade, de união, de paz. E recebemos tanto nesse momento. E te pedimos também que nos auxilie a dividir essas vibrações, a multiplicar essas vibrações de amor para todo o nosso planeta Terra, para cada ser que nele habita, seja encarnado ou desencarnado, à procura de luz, à procura de amor. A esses que estão, sim, na condução das nações, que recebam dos seus guias vibrações rigorosas para refletir melhor
em torno da sua missão. E nós, Senhor, aqui, que muito recebemos, sempre agradecendo a Ti e a Deus nosso Pai, que em Teu nome, Jesus, em nome desses amigos espirituais, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, possamos retornar aos nossos pontos de origem com esse material e saber colocar em prática, Senhor. Pois aí sim teremos uma família melhor, uma sociedade melhor. Que a Tua luz envolva todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, uma boa noite, um feliz regresso aos vossos lares.